Então, oi meninos, vamos começar aqui o nosso experimento de hoje, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre densidade, e a gente vai ver a densidade de alguns fluidos diferentes para podermos comparar e ver quem é que tem a maior ou a menor densidade, tá bom? O que nós precisamos entender primeiro sobre densidade é que ela tem uma regra bem básica que diz que os objetos mais densos, eles vão ficar na parte de baixo, e que tem uma densidade menor vai ficar na parte de cima, tá? E como é que a gente faz para saber a densidade de duas coisas diferentes? Aí vai ser bem simples. Nós pegamos dois objetos do mesmo tamanho, ou com o mesmo volume, melhor, e qual desses objetos for mais pesado, nós podemos falar que ele é mais denso. Se eu tenho um copinho cheio de água e um copinho cheio de algodão, os dois vão ter o mesmo tamanho, mas qual dos dois vai ser mais pesado? Então, quando eu tenho dois objetos de mesmo tamanho e um é mais pesado do que o outro, nós podemos falar que ele é mais denso, a densidade desse objeto é maior. E objetos materiais, ou seja, lá o que for com densidades maiores, vão ficar na parte de baixo, e os objetos ou materiais com as densidades menores vão ficar na parte de cima. Para nós vermos esse nosso experimento de hoje, nós vamos testar aqui com água, nós vamos testar com vinagre e por último nós vamos testar com óleo de cozinha, que são materiais que eu acredito que é facinho de arranjar em casa. Se vocês não tiverem, vocês podem tentar sem o menor problema com líquidos, com fluidos diferentes, tá? E não vai afetar o nosso experimento. Como o vinagre ele é muito parecido com a água, ficaria ruim para a gente observar bem quem é o que. Eu vou utilizar aqui um pouquinho de corante, tá? Isso aqui é opcional. Quem não tiver corante em casa pode usar tinta de alguma canetinha ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Não é obrigatório, só para facilitar a visualização do nosso experimento. Eu vou colocar aqui minha água com um pouquinho de corante azul. E misturar. E agora eu vou pegar um pouquinho de vinagre e colocar dentro do meu outro copinho. Para nós diferenciarmos ainda melhor, eu vou deixar esse meu outro copinho aqui com um pouco de corante verde. Legal. Então, eu tenho aqui água com corante azul e o vinagre com corante verde. E aqui eu tenho o meu óleo, que ele é naturalmente amarelo, certo? Para nós começarmos o nosso experimento, eu vou começar aqui colocando óleo na minha proveta. Proveta é uma vidraria específica do laboratório que nós utilizamos aqui para observar medidas, para que a gente consiga enxergar bem o volume que cada material ocupa. Não é preciso uma proveta para fazer esse experimento, tá bom? Vocês podem testar com um copo que não seja de vidro, a não ser que vocês tenham acompanhamento, ou até com um copinho descartável, caso vocês tenham em casa, tá bom? Então peguei minha proveta, peguei o meu óleo e eu vou colocar um pouquinho aqui dentro. Meu óleo. E aí eu pergunto para vocês, quantos materiais diferentes existem aqui dentro até agora, né? E será que só tem uma coisa dentro da minha proveta? Não, a princípio não, né? Aqui nós temos duas coisas. Da parte de baixo nós temos o óleo e aqui em cima nós temos o ar. Então olha só o nosso primeiro exemplo aí de densidade. O óleo que é mais denso vai ficar embaixo e o ar que nós respiramos, que é menos denso, vai ficar na parte de cima. Lembrando, nós não vemos, não temos a impressão tão constante de senti-lo, mas o ar ele também é matéria e ele está presente em todos os lugares, então nós precisamos lembrar dele também nos nossos experimentos, tá? Então tem o óleo mais denso embaixo e o ar que é menos denso em cima. E agora nós vamos para a segunda parte, tá bom? Vou colocar aqui dentro, ó, um pouquinho de água. Eu quero que vocês vão torcendo aí em casa para saber se a água ela vai ficar na parte de cima
ou seja, ela será menos densa do que o óleo e vai ficar na parte de cima, ou se vocês acham que a água é mais densa do que o óleo e vai ficar na parte de baixo. Então, podem ir conversando com quem estiver acompanhando vocês e vamos ver quem é que vai acertar nessa aqui, tá bom? Então, olhem só que bonito que ficou. Nós temos aqui, primeiramente, a água. Acabamos de descobrir que a densidade da água é maior do que a do óleo, ou seja, se tivermos duas garrafinhas do mesmo tamanho, uma com água e uma com óleo, a garrafinha com água ela será mais pesada, porque ela é mais densa, e por isso ela ficou aqui, ó, na parte de baixo. O óleo que tem uma densidade menor ficou aqui, ó, na parte de cima. Eles dois não se misturam por uma propriedade que nós veremos melhor em outra aula, em outro momento, tá bom? Então tem uma água na parte de baixo mais densa e óleo menos denso na parte de cima. E agora, para finalizar o nosso experimento, a gente vai colocar aqui o vinagre, tá bom? Vinagre verde, e vamos saber aqui, ó, descobrir se o vinagre vai ficar em cima do óleo ou se o vinagre vai ficar em cima da água, ou por fim se o vinagre ficaria embaixo da água. Nós temos 3 níveis aí que o meu vinagre pode ocupar, tá bom? Dependendo da densidade dele, ele vai se encaixar em um dos 3. Então vão torcendo aí, vão conversando com seus mediadores, com quem está acompanhando a atividade de vocês, e vamos ver aqui quem é que vai acertar nosso segundo experimento, quem é que vai saber, quem é que vai descobrir se o vinagre vai ficar, se ele tem uma densidade menor do que a do óleo para ficar em cima, se ele tem a densidade menor do que a da água apenas para ficar no meio, ou se ele tem uma densidade maior que a da água para ficar na parte de baixo. Esse aqui eu vou colocar com muito mais cuidado, que é para as nossas substâncias não se misturarem. Então, olhem só que bonito. Teve aqui um pouquinho de mistura, né? Talvez eu não tenha colocado com tanto cuidado quanto queria, mas dá para percebermos que o vinagre verde está na parte de baixo, ou seja, ficou com a densidade maior do que a da água. Eu vou ter aqui no meio a minha coluna de água e, por último, a minha coluna de óleo. Então, eu tenho aqui 3 materiais com 3 densidades diferentes, tá bom? Eu espero que vocês testem aí em casa, eu espero que vocês não se sujem tanto quanto eu, ou que se sujem, né? E eu fico esperando aí o registro do experimento de vocês, tá bom? Então até a próxima e a gente vai se divertir mais com os nossos experimentos.